Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos explorar uma tecnologia que, olha, pode realmente mudar as regras do jogo para a correção da visão. Com certeza. É algo que afeta muita gente, né? Mais de 2,5 bilhões de pessoas no mundo dependem de óculos ou lentes de contato, todo dia. Faz parte da rotina de muita gente. Acordar, procurar os óculos. Ou aquele ritual das lentes. Exato. Agora imagina só, poder corrigir miopia, hipermetropia, astigmatismo. Tipo, em 1 minuto. Uhum. E o mais doido, sem corte, sem laser tirando pedaço da córnea. Parece coisa de filme, né? Parece mesmo. Mas essa técnica nova, a remodelação eletromecânica, ou EMR, que foi discutida lá na American Chemical Society, promete isso aí. É uma promessa bem ousada. Fascinante. Então, vamos entender isso melhor. A EMR surge como uma alternativa, né, com um diferencial bem importante em relação ao que a gente tem hoje, tipo o LASIK. Certo. A grande promessa é ser bem menos invasiva. O foco é remodelar a córnea, que é a nossa lente natural, sem precisar tirar tecido. Isso por si só já é uma mudança fundamental na abordagem. Ok, faz sentido. Mas antes da gente mergulhar na EMR, talvez seja bom lembrar rapidinho por que tanta gente precisa de correção, né? Sim, boa ideia. Na maioria dos casos, miopia, hipermetropia, astigmatismo. O X da questão está no formato da córnea, certo? Exatamente. Aquela parte transparente na frente do olho, que foca a luz lá na retina. Se o formato não tá legal, a imagem fica ruim. Perfeito. A córnea é a lente principal do olho. Qualquer coisinha na curvatura dela já bagunça o foco. E é aí que entram as cirurgias que a gente mais conhece, tipo o LASIK. O LASIK. Isso. Essas técnicas usam um laser, né, o laser excimer, muito preciso, para basicamente vaporizar, tirar camadas microscópicas de tecido da córnea. Ah, então ele esculpe a córnea, tirando o material. Exato. É como uma escultura super delicada, remove material para mudar a curvatura e acertar o foco da luz lá na retina. Tem a PRK também, que é parecida, usa laser, mas age mais na superfície. Entendi. Essa ideia de esculpir tirando o tecido é chave no LASIK, então. E como aquele professor de química, o Michael Vill, falou, mesmo sendo tecnologia avançada, continua sendo remoção de tecido. Isso deve ter consequências, né? Tem, sim. E a principal é que o tecido da córnea que o LASIK tira, ele não volta, não regenera. Ah, não cresce de novo. Não, a mudança é permanente nesse sentido. E isso leva a duas coisas. Primeiro, a cirurgia é irreversível em termos de tecido. Segundo, e talvez o mais importante para muita gente, nem todo mundo pode fazer. Como assim? Pessoas que já têm a córnea mais fina, naturalmente, sabe, podem não ter espessura suficiente para fazer o procedimento com segurança. Tem um limite mínimo de tecido que precisa sobrar depois. Para garantir que o olho continue firme estruturalmente. Justamente. Tirar tecido demais pode enfraquecer a córnea. Entendi. Então a espessura da córnea é um limitador importante para o LASIK. Muita gente que precisa de correção fica de fora por causa disso. Exatamente. E não é só a espessura. Outras condições do olho também podem impedir o LASIK. Isso cria uma busca por alternativas, né? Para atender esses pacientes ou para oferecer uma abordagem diferente mesmo. E é aí que entra a EMR, imagino. É aí que entra a EMR, com essa proposta de não remover tecido. Ok, aqui a coisa fica realmente interessante. Como que ela consegue remodelar sem tirar nada? Qual é a mágica aí? Olha, a mágica está na bioquímica e na biofísica. A córnea é basicamente água e colágeno, né? As fibras de colágeno são super organizadas e essa organização é mantida por um monte de interações, incluindo ligações iônicas. Ligações iônicas? Tipo cargas elétricas se atraindo dentro do tecido? Isso mesmo. E a EMR usa isso a favor dela. A técnica usa um eletrodo bem pequeno, colocado com cuidado na córnea para aplicar uma corrente elétrica. Mas é uma corrente muito, muito baixa e super controlada. Corrente elétrica no olho, mesmo baixinha, não soa meio arriscado? E a segurança disso? É uma preocupação super válida, claro, e a segurança é o foco número 1 dos estudos. A corrente é mínima,
aplicada por pouquíssimo tempo e calibrada para mexer só nessas ligações iônicas que seguram o colágeno no lugar. Então não é para aquecer nem dar choque nas células. Não, nada disso. Pensa como se fosse uma chave elétrica bem específica que afrouxa temporariamente só um tipo de cola molecular ali, as ligações iônicas. Isso faz a córnea, que normalmente é rígida, ficar maleável, quase como se amolecesse por um instante, sabe? Mas sem dano estrutural. Entendi. A corrente não queima, não corta, ela só deixa a córnea mole por um tempo, desligando umas ligações químicas. Genial. E aí, enquanto ela está mole, aí entra a segunda peça-chave. Um disquinho que funciona como molde. Esse molde é de platina. Platina? Por quê? Porque platina é um material super biocompatível, puro, dá para esterilizar fácil e, o mais importante, não gruda no tecido do olho. Essencial para um procedimento assim, né? E também não reage quimicamente com nada ali, é inerte. Ok. Temos a córnea amolecida e um molde de platina. Como eles interagem? O molde de platina, que já tem o formato certinho para a correção que a pessoa precisa, miopia, hipermetropia, astigmatismo, ele é pressionado de leve contra a córnea mole. Ele guia o tecido para assumir essa forma nova, correta. E depois? Depois que a córnea está moldada, desliga a corrente elétrica. E quase na hora, as ligações iônicas se refazem e a estrutura do colágeno trava nesse novo formato. A córnea volta a ser rígida, mas agora corrigida. Nossa! Então o processo todo, ligar a corrente, moldar, desligar, é muito rápido. Falam em 1 minuto, mais ou menos. É isso. É essa a estimativa dos pesquisadores, sim. Que o procedimento em si, desde aplicar a corrente até fixar a nova forma, possa levar cerca de 60 segundos. É impressionantemente rápido para uma mudança estrutural assim. Caramba. Vamos recapitular então o que é diferente do LASIK. Não tem corte para fazer flap, não tem laser vaporizando o tecido, não tira material do olho para sempre. Exato. É induzir uma maleabilidade com corrente controlada e remodelar fisicamente com um molde. Parece bem menos agressivo, mais gentil com o olho. Sem dúvida. A filosofia é outra, né? Em vez de subtrair para corrigir, a AMR quer reorganizar o que já está lá. E o impacto disso pode ser gigante. Como assim? Se a AMR se provar segura e eficaz a longo prazo nos testes em humanos, ela poderia, em teoria, ser a solução para milhões que dependem de óculos ou lentes hoje. Uma alternativa real para quem quer se livrar desses auxílios. E voltando naquela questão da acessibilidade, se não tira tecido, quer dizer que gente com córnea fina, que não pode fazer LASIK, poderia fazer MAR. Esse é um dos pontos mais animadores. Como a EMR não depende de tirar tecido, a espessura inicial da córnea talvez não seja mais um fator tão limitante. Ah, isso abriria a porta para muito mais gente. Poderia ampliar muito o número de pessoas elegíveis para uma correção cirúrgica. Se a gente pensar no quadro geral, não é só uma técnica nova, é uma potencial democratização do acesso à correção visual permanente, sabe? Alcançando gente que hoje tem pouca ou nenhuma opção cirúrgica. E além de corrigir miopia, hipermetropia, astigmatismo, as fontes falam que a MAR poderia ter outras aplicações também. Sim, e essa é outra área que anima os pesquisadores. Eles acham que, como a técnica remodela a superfície, talvez dê para corrigir não só erro de foco, mas outras irregularidades. Tipo o quê? Pensa em algumas opacidades superficiais na córnea, ou talvez cicatrizes leves, irregularidades por lesão química. Coisas que hoje, se forem sérias, podem precisar de um transplante de córnea. Nossa, transplante é bem mais complexo. Muito mais. Precisa de doador, tem risco de rejeição, recuperação longa. Se a AMR pudesse oferecer uma alternativa menos invasiva até para esses casos, seria um avanço e tanto. Poder alisar a córnea sem precisar de transplante, uau! Potencialmente sim, para certos problemas de superfície. É uma ideia muito atraente. Claro, ainda precisa de muito estudo, mas abre uma porta para condições mais complexas também. A segurança e ser menos invasivo parecem os grandes trunfos mesmo. Muita gente tem receio, até medo de mexer no olho, né? Mesmo o LASIK sendo seguro. Com certeza. A ideia de não ter corte, não ter laser, queimando nada, talvez diminua essa barreira psicológica. Totalmente. A percepção de segurança é muito forte.
ainda mais quando se trata dos olhos. Uma técnica que preserva o tecido, evita cortes, pode ser vista como mais segura por muita gente, mesmo que o resultado final seja parecido com o de outras técnicas. Isso pode aumentar a adesão, né? Tudo isso soa incrível. Mas vamos com calma. Onde a gente está exatamente no desenvolvimento da MR? Já dá para marcar consulta? Ainda não. É importante colocar em contexto, né? A MR ainda está na fase experimental, pré-clínica. Os resultados mostrados lá na conferência, embora animadores, são de etapas bem iniciais. Falaram que os primeiros testes foram em olhos de coelho. Como foi isso? Isso. Foram testes ex vivo. Ou seja, usaram olhos de coelho, mas fora do bicho, mantidos numa solução que imita as condições do olho, tipo as lágrimas. Ah, em laboratório. Que dava para remodelar a córnea desses olhos para corrigir erros induzidos. Os resultados foram positivos, validaram o conceito nesse modelo. Ok. Teste ex-vivo funcionou. É um passo. Qual o próximo? O próximo passo essencial é testar in vivo, dentro de um organismo vivo. Geralmente começa com animais. As fontes dizem que os planos incluem testes em ratos. Para ver como o olho vivo reage, com circulação, cicatrização, tudo isso. Justamente. Para ver se não tem inflamação, se a correção dura, se tem algum efeito colateral inesperado no tecido vivo. Segurança e eficácia in vivo. E só depois disso, se tudo der certo, é que podem pensar em testar em humanos. Exatamente. Se os estudos em animais mostrarem segurança e eficácia promissoras, aí sim eles submetem tudo para as agências reguladoras, tipo a FDA nos Estados Unidos, a Anvisa aqui, para pedir permissão para começar os testes clínicos em humanos. Que são aquelas fases 1, 2, 3... Isso, cada uma avaliando segurança, dose, eficácia, comparando com o que já existe, com cada vez mais gente participando. Então ainda tem chão pela frente. Uma jornada regulatória e científica longa antes da MR chegar nas clínicas. Não é para o ano que vem. Com toda certeza, não. O caminho da pesquisa básica até o paciente é longo e rigoroso. E tem que ser, né? Para garantir segurança e eficácia. Apesar do entusiasmo, que é justificado pela inovação, vai levar vários anos de estudos clínicos para confirmar tudo isso a longo prazo antes de virar padrão. Faz sentido. E tem outro ponto importante que os pesquisadores mencionaram: o esforço para tornar a tecnologia acessível financeiramente. Não adianta ser revolucionária se ninguém puder pagar, né? Verdade. Bom, então, resumindo, temos essa EMR, remodelação eletromecânica, uma promessa grande para a oftalmologia. Corrigir a visão rápido, tipo 1 minuto, usando corrente elétrica para amolecer a córnea e um molde de platina para dar o formato certo. O grande lance, sem cortes, sem laser tirando o tecido. Isso poderia torná-la mais segura, acessível para mais gente, incluindo quem tem córnea fina, e talvez até útil para outros problemas na córnea. Isso. Mas Ainda está bem no começo. Testes em vivo foram bem, agora vão para testes em vivo em animais. Tem um longo caminho de ensaios clínicos e aprovações pela frente. é uma ótima síntese. A AMR é uma visão fascinante para o futuro da correção visual, baseada num entendimento bem profundo da biofísica da córnea. E isso levanta uma questão importante para a gente pensar, né? Qual? Se, e é um se importante, se uma tecnologia como a AMR virar realidade, for segura, eficaz a longo prazo e acessível para a maioria, que tipo de impacto isso teria na sociedade além da própria medicina? Será que a gente veria mesmo óculos e lentes virando coisa de museu nas próximas décadas? Que outras mudanças, talvez culturais, poderiam surgir dessa capacidade quase instantânea e não invasiva de ter uma visão perfeita? É interessante pensar como esses avanços continuam não só a saúde, mas a nossa própria experiência de ver o mundo, sabe?